Durante décadas, quase todo brasileiro aprendeu a mesma história. Zumbi dos Palmares foi o maior símbolo da resistência contra a escravidão. Um herói, um revolucionário, um homem que morreu lutando pela liberdade. Mas, e se essa não for toda a história? E se os documentos mais recentes encontrados em Portugal, somados às descobertas da arqueologia e dos estudos sobre a África Central, contarem uma versão muito diferente? Afinal, Palmares era uma república de homens livres? Ou um estado africano complexo, com reis, chefes, comércio e até formas próprias de servidão? Neste vídeo, nós não vamos defender nenhum lado. Vamos colocar frente a frente duas interpretações acadêmicas sobre exatamente o mesmo personagem, porque a história nem sempre é uma única história. Bem-vindo ao História versus História. Antes de comparar interpretações, precisamos separar aquilo que é consenso daquilo que ainda é debatido. Existe ampla concordância entre os historiadores de que Palmares existiu durante quase todo o século XVII, na região da atual Serra da Barriga, entre os atuais estados de Alagoas e Pernambuco. Não era apenas uma aldeia, era uma rede de diversos mocambos. Sua capital era Macaco. Palmares resistiu durante décadas a expedições portuguesas e holandesas. Em 1678, aconteceu um importante acordo de paz entre Gana Zumba e o governo colonial. Zumbi rejeitou esse acordo. Poucos anos depois, tornou-se o principal líder da resistência. Em 1694, Macaco foi destruído. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi morto. Sua cabeça foi exposta em praça pública no Recife para provar que ele não era imortal. Durante boa parte do século XX, especialmente entre as décadas de 1970 e 1980, consolidou-se uma interpretação que transformou Zumbi em um dos maiores símbolos da resistência brasileira. Segundo historiadores como Décio Freitas e Clóvis Moura, Palmares representava uma sociedade construída para combater o sistema escravista. Nesta leitura, Zumbi recusou o acordo de paz porque ele libertaria apenas parte dos habitantes de Palmares. Os escravizados que permaneciam nas fazendas continuariam presos. Para essa corrente, aceitar aquele acordo significaria abandonar milhares de pessoas. Assim, Zumbi escolheu continuar lutando. Sua resistência passou a simbolizar a luta pela liberdade completa. Os defensores dessa interpretação também destacam que o enorme esforço militar para destruir Palmares demonstra o medo que o sistema colonial tinha daquele quilombo. A exposição da cabeça de Zumbi reforçaria exatamente isso. Ele precisava ser transformado em exemplo para impedir novas rebeliões. Por isso, nessa visão, Zumbi não é apenas um líder militar, é um revolucionário, um símbolo da luta contra a escravidão. Nas últimas décadas, novos documentos mudaram parte desse debate. Pesquisadores como Silvia Runnel de Lara, Flávio Gomes, Pedro Paulo Funari, John Thornton e Robert Anderson ampliaram muito o conjunto de evidências disponíveis. Segundo essa corrente, Palmares não era uma república igualitária. Era uma sociedade bastante complexa. Existiam chefes, hierarquias, relações familiares, estruturas políticas semelhantes às encontradas em alguns reinos da África Central. As escavações arqueológicas também revelaram algo importante. Foram encontradas cerâmicas indígenas, europeias e africanas convivendo no mesmo espaço. Isso indica uma população bastante diversa. Outra descoberta importante foi que Palmares mantinha comércio com vilas coloniais. Não vivia completamente isolado, e talvez a discussão mais polêmica seja esta. Alguns documentos coloniais sugerem que havia formas de servidão dentro de Palmares. Os pesquisadores dessa corrente argumentam que essa prática existia, mas funcionava de maneira diferente da escravidão colonial portuguesa. Ainda assim, ela existiria. Nessa interpretação, Zumbi continua sendo um líder extraordinário, mas não exatamente um revolucionário moderno. Seria antes um chefe político e militar extremamente habilidoso, atuando dentro das tradições políticas herdadas da África Central. Então, qual das duas histórias é verdadeira? A resposta dos próprios historiadores talvez surpreenda. As duas utilizam documentos. As duas utilizam métodos científicos.
A diferença está nas perguntas feitas às fontes. A primeira corrente enfatiza o significado político da resistência. A segunda procura compreender Palmares dentro do contexto histórico africano e colonial. Hoje existe forte consenso sobre alguns aspectos. Palmares era uma sociedade muito mais complexa do que se imaginava décadas atrás. Mantinha comércio, possuía diversidade cultural, provavelmente tinha hierarquias internas, mas também permanece inquestionável sua extraordinária capacidade de resistência durante quase um século diante de sucessivas campanhas militares. Ou seja, a figura histórica de Zumbi continua sendo extremamente importante. O que mudou foi a maneira como os pesquisadores interpretam sua atuação. Talvez a maior lição dessa história seja que o passado nunca muda, mas a forma como o estudamos muda constantemente. Novos documentos aparecem, novas perguntas são feitas, novos métodos são desenvolvidos. E com isso, nossa compreensão também evolui. Zumbi foi um herói da liberdade? Ou um líder político de um estado africano complexo? Talvez essas duas respostas não sejam totalmente incompatíveis. Talvez entender a história signifique justamente aceitar que personagens históricos podem ser muito mais complexos do que os transformamos nos livros escolares. E agora queremos saber de você. Qual interpretação parece mais convincente? Escreva sua opinião nos comentários, sempre com respeito às diferentes perspectivas. Se você gosta de conhecer a história por diferentes ângulos, inscreva-se no canal História versus História, deixe o seu gostei e ative as notificações, porque no próximo episódio colocaremos mais uma narrativa consagrada frente às evidências da historiografia. Até a próxima.